Bem-vindos, irmãos, à reunião de meio de semana, de 10 a 16 de novembro de 2025. Vamos começar com o discurso de tesouros da Palavra de Deus. Queridos amigos, hoje refletiremos sobre um tema de grande valor espiritual e humano: a importância da beleza interior. Vivemos em um mundo que dá enorme destaque à aparência física. A sociedade moderna valoriza o que se vê por fora, a forma do corpo, o rosto, as roupas, mas muitas vezes esquece o que realmente define o valor de uma pessoa: o coração, o caráter e a pureza interior. A palavra de Deus, no entanto, nos ensina a olhar além das aparências. E um dos exemplos mais belos dessa verdade está no Cântico de Salomão. Nesse livro poético, encontramos a figura da moça Sulamita, uma jovem que, mesmo sendo admirada por sua beleza exterior, destacou-se ainda mais por suas qualidades internas. O modo de falar dela, o tom de sua voz e suas palavras revelavam uma alma pura e amável. O texto em Cântico de Salomão 4:3 diz: "Seus lábios são como um fio escarlate, e sua fala é agradável. Como as metades de uma romã, são as suas faces atrás do véu." Essas palavras do pastor expressam algo profundo. Ele não elogia apenas a aparência dos lábios da Sulamita, mas principalmente o modo gracioso e bondoso com que ela se expressava. Sua fala era doce e verdadeira, refletindo um coração puro e cheio de amor. Mais adiante, em Cântico de Salomão 4:11, lemos: "Seus lábios, minha noiva, gotejam mel dos favos, a mel e leite sob a sua língua, e a fragrância das suas roupas é como a fragrância do Líbano." Essa comparação mostra que as palavras dela eram agradáveis, suaves e nutritivas, como o mel e o leite. O mel de favo, que é mais puro e saboroso, simboliza a doçura natural de suas palavras, não corrompidas por intenções más. O pastor admirava sua sinceridade e seu modo respeitoso de se comunicar. É interessante notar que ele não fala aqui de beleza física, mas de uma beleza que vem de dentro, da maneira como a Sulamita tratava as pessoas, da pureza de suas intenções e da suavidade de suas palavras. A pureza e a integridade dessa jovem são ainda mais destacadas em Cântico de Salomão 4:12. "Minha irmã, minha noiva, é como um jardim trancado, uma fonte fechada." Essa imagem mostra a castidade e o valor da Sulamita. No antigo Israel, os jardins eram lugares protegidos e preciosos, cheios de vida, flores e perfumes agradáveis. Um jardim trancado significava algo reservado, preservado e não disponível a qualquer um. Assim também era a Sulamita. Ela guardava suas afeições e sua pureza moral, oferecendo-as apenas ao homem que realmente a amasse e a respeitasse. A atitude dela nos ensina uma lição poderosa: a verdadeira beleza nasce da integridade, da bondade e da pureza do coração. O mundo pode admirar o brilho exterior, mas Deus valoriza o brilho interior, aquele que não desaparece com o tempo. Vemos hoje que muitos se preocupam exageradamente em alcançar um padrão físico ideal. No entanto, por mais que cuidemos da aparência, o tempo passa e a beleza exterior se transforma. Já as qualidades interiores, como a humildade, a compaixão, a paciência e o amor a Deus, permanecem e se fortalecem com o tempo. É por isso que o livro de Provérbios 31:30 nos lembra: "O encanto talvez seja falso e a lindeza talvez seja vã, mas a mulher que teme a Jeová é a que procura louvor para si." Essa declaração é atemporal. O verdadeiro valor não está no que os olhos veem, mas no que Deus observa, o coração. Outro texto em Provérbios 11:22, nos adverte: "Como uma argola de ouro para as narinas no focinho de um porco, assim é a mulher que é bonita, mas que se desvia da sensatez." Esse contraste forte mostra que a beleza física, quando não acompanhada de sabedoria e modéstia,
perde completamente o valor. É a atitude, o comportamento e a fé que dão dignidade à pessoa. Podemos ilustrar esse princípio com exemplos reais. Georgina, casada há quase 10 anos, disse: "Sempre me senti atraída ao meu marido por causa de sua honestidade e sinceridade. Ele é um homem que se preocupa em agradar a Deus. Sua bondade e atenção fazem com que eu me sinta amada e valorizada." Ela não mencionou beleza física, mas qualidades do coração: honestidade, sinceridade e amor a Deus. Ser bonito por dentro é mais importante do que ser bonito por fora. Todos nós podemos desenvolver essa beleza verdadeira. Ela não depende da idade, da condição social, nem da aparência física. Depende daquilo que cultivamos no coração. Assim como a sulamita, podemos refletir em nosso modo de falar, em nossas atitudes e em nossa maneira de tratar os outros a pureza e o amor que vem de Deus. Assim, aprendemos que o verdadeiro encanto não está em um rosto bonito, mas em um coração fiel. Que possamos todos os dias cultivar dentro de nós a beleza que vem de Jeová, uma beleza que jamais se perde e que torna a vida mais significativa, pura e digna. Bem-vindos, irmãos, às joias espirituais desta semana, de 10 a 16 de novembro de 2025. Começamos com a primeira pergunta. Por que a sulamita colocou as filhas de Jerusalém sob juramento pelas gazelas e pelas corças do campo? Essas palavras mostram que a sulamita usou um juramento simbólico e poético para expressar algo profundo, ao invocar as gazelas e as corças do campo, conhecidas por sua delicadeza e beleza. Ela apelou a tudo o que é gracioso e puro. Assim, ela estava pedindo que as filhas de Jerusalém não despertassem nela o amor antes do tempo certo, ou seja, que não a pressionassem nem a influenciassem a sentir algo que ainda não era natural ou apropriado. Esse juramento revela a maturidade e o autocontrole da sulamita. Ela entendia que o amor verdadeiro deve surgir no momento certo e de forma genuína, não forçado pelas circunstâncias ou pela emoção. Portanto, essas palavras ensinam o valor de respeitar o tempo e a pureza do amor, deixando que ele floresça sob a bênção de Deus e não pela influência humana. Próximas pergunta. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Cântico dos Cânticos 3:1. Mostra uma mulher deitada à noite, inquieta, procurando por aquele a quem ama, mas sem encontrá-lo. Esse versículo reflete os momentos em que sentimos a ausência de algo ou de alguém que amamos. Pode ser uma relação espiritual enfraquecida, um tempo de solidão ou um vazio emocional. A lição é que o verdadeiro amor, inclusive o amor por Deus, exige busca ativa. Quando sentimos distância espiritual, não devemos nos conformar. É preciso levantar e procurar novamente essa conexão por meio da oração, do estudo e da reflexão pessoal. Cântico dos Cânticos 3:4. Descreve o momento em que ela finalmente encontra o amado e se agarra a ele com força, decidida a não soltá-lo. Esse versículo fala da alegria e da segurança que sentimos quando recuperamos aquilo que parecia perdido. Seja um relacionamento, a paz interior ou a proximidade com Deus, espiritualmente, ensina que uma vez restaurada nossa comunhão com Jeová, devemos guardá-la com zelo, protegendo-a de distrações, hábitos nocivos ou influências negativas. Cântico dos Cânticos 3:5. Traz novamente o conselho: não despertem o amor antes da hora certa. Essa frase lembra que o amor, para ser verdadeiro e duradouro, precisa de tempo e maturidade. A lição é importante para os jovens. Sentimentos não devem ser forçados nem guiados por impulsos, mas amadurecidos, sob a orientação de princípios espirituais. No campo emocional, isso significa esperar o momento certo para amar.
No espiritual, esperar o tempo de Deus para que as coisas floresçam. Cântico dos Cânticos 4:1. Descreve o amado elogiando a beleza da amada. Seus olhos são como pombas e seu cabelo como um rebanho descendo as montanhas. Esse versículo ensina sobre o poder das palavras que edificam. Assim como ele valoriza cada detalhe, nós também devemos expressar apreço de forma sincera, no casamento, na família e na congregação. Palavras de carinho têm o poder de fortalecer vínculos e de refletir o modo como Jeová nos vê, com ternura e valor. Cântico dos Cânticos 4:3. Fala de lábios como um fio escarlate e fala agradável. Esse elogio destaca a importância da comunicação saudável. No campo espiritual, aprendemos que o modo como falamos pode ser como um fio vermelho, pequeno, mas marcante, capaz de unir corações. Na pregação e nas conversas diárias, o tom suave e positivo é um reflexo da sabedoria e da bondade que vem de Deus. Cântico dos Cânticos 4:7. Declara: Você é inteiramente bela, minha amada. Não há defeito em você. Esse versículo mostra o olhar amoroso que vê além das imperfeições. Assim como o amado via perfeição na amada, Jeová vê beleza na fidelidade de seus servos, não nas falhas humanas. Isso ensina que o amor verdadeiro não busca defeitos, mas valoriza o que é bom. Na família e entre irmãos espirituais, ver o lado positivo dos outros é uma forma de imitar o olhar compassivo de Deus. Cântico dos Cânticos 4:10. Compara o amor da amada a um vinho melhor do que qualquer especiaria. Esse versículo mostra que o amor verdadeiro tem mais valor do que qualquer prazer material. Ensina que o afeto sincero, demonstrado por palavras e ações, é o que realmente traz alegria. No relacionamento com Deus, isso representa o amor puro e voluntário que Ele valoriza mais do que qualquer ritual. Cântico dos Cânticos 5, 4 e 6. Descreve o arrependimento da mulher quando percebe que o amado já havia partido. Ela sente tristeza e o procura sem encontrá-lo. Esse episódio mostra como a demora ou a falta de atenção pode enfraquecer vínculos, tanto humanos quanto espirituais. No relacionamento com Deus, ensina a importância de manter a vigilância e o zelo. Se negligenciamos a oração ou o serviço, podemos sentir a distância. Cântico dos Cânticos 5, 7. Fala sobre a mulher, sendo ferida pelos guardas enquanto procura o amado. Essa imagem simboliza as dificuldades que enfrentamos quando tentamos reavivar nossa fé ou buscar reconciliação. Às vezes, quem tenta se aproximar de Deus enfrenta críticas, mal-entendidos ou sofrimento. A lição é que a busca sincera por amor e espiritualidade pode ter obstáculos, mas a perseverança demonstra o valor real do sentimento e a profundidade da fé. Cântico dos Cânticos 5, 11 a 16. Traz uma descrição poética e apaixonada do amado. Cada detalhe mostra pureza, força e beleza. Essa descrição ensina que o verdadeiro amor é alimentado pela admiração constante e pelo reconhecimento das virtudes do outro. No campo espiritual, reflete a contemplação das qualidades divinas. Quanto mais meditamos na sabedoria, poder e amor de Jeová, mais nosso coração se apega a Ele. Na vida conjugal, lembra que o amor precisa ser nutrido por palavras de apreço e gestos de admiração, porque a gratidão mantém viva a ternura. Estudo Bíblico de Congregação, 10 a 16 de novembro de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo às perguntas dos História 34. Gideon conquered the Midianites. Respondemos às seguintes perguntas. Como Gideão teve certeza de que tinha sido escolhido por Jeová? Gideão teve certeza de que tinha sido escolhido por Jeová depois de receber 2 sinais claros em resposta às suas orações. Primeiro, ele colocou um pedaço de lã no chão.
e pediu que na manhã seguinte apenas a lã ficasse molhada com o orvalho, enquanto o chão permanecesse seco, e foi exatamente o que aconteceu. Mesmo assim, Gideão pediu um segundo sinal, pedindo o contrário, que o chão ficasse molhado e a lã seca. E Jeová atendeu novamente. Esses dois milagres confirmaram para Gideão que Jeová realmente o havia escolhido para libertar Israel dos midianitas, e isso fortaleceu sua fé e confiança no poder de Deus. Próxima pergunta. Por que Jeová quis que o exército de Gideão só ficasse com 300 homens? Jeová quis que o exército de Gideão ficasse com apenas 300 homens para deixar claro que a vitória não viria da força ou da quantidade de soldados, mas do seu poder. Se Gideão tivesse vencido com um exército grande, o povo poderia pensar que havia conquistado a vitória por mérito próprio. Reduzindo o número de guerreiros, Jeová mostrou que é Ele quem dá a força e o sucesso aos que confiam nele. Essa decisão ensinou aos israelitas e também a nós que a verdadeira vitória vem de depender completamente de Jeová e não da nossa própria capacidade ou recursos humanos. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Isso nos ensina que Jeová é poderoso, sábio e cheio de amor. Ele mostrou que não precisa de grandes exércitos ou de força humana para alcançar seus propósitos. O poder dele é mais do que suficiente. Também aprendemos que Jeová valoriza a fé e a obediência daqueles que confiam totalmente nele, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, assim como encorajou Gideão e o ajudou a vencer com apenas 300 homens. Jeová também nos fortalece hoje, dando coragem e confiança para enfrentar desafios quando depositamos nossa confiança no seu poder em vez do nosso. Vamos para a próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Aprendemos que para ter sucesso, precisamos confiar em Jeová e não em nossas próprias forças. Gideão só venceu porque obedeceu e acreditou que Jeová estava no controle, mesmo com poucos recursos. Isso nos ensina a depender da orientação de Deus, em vez de confiar apenas em nossa capacidade ou em números. Também aprendemos que Jeová valoriza a fé e a obediência. Ele usa pessoas humildes e corajosas que seguem suas instruções com lealdade. Quando enfrentamos situações difíceis, podemos lembrar que Jeová pode nos ajudar de maneiras que nem imaginamos e que, com Ele ao nosso lado, mesmo um pequeno esforço pode resultar em grandes vitórias. Agora vamos analisar a história 35, a oração de Ana. Primeira pergunta. Por que Ana estava tão triste? Ana estava tão triste porque queria muito ter um filho, mas não conseguia. Isso a fazia sofrer profundamente, ainda mais porque Penina, a outra esposa de Eucana, a provocava e zombava dela por não ter filhos. Todos os anos, quando iam ao tabernáculo em Silo para adorar a Jeová, Ana chorava e não conseguia comer de tanta tristeza. Mesmo assim, ela não perdeu a fé. Em vez de guardar o sofrimento no coração, Ana levou sua dor a Jeová em oração, mostrando que confiava nele para encontrar consolo e ajuda. Próxima pergunta. Como Jeová ajudou Ana? Jeová ajudou Ana, ouvindo sua oração sincera e respondendo de maneira amorosa. Ele viu a tristeza profunda dela e, no tempo certo, abençoou-a com um filho, a quem ela chamou de Samuel, que significa pedido a Deus. Ana tinha prometido que, se recebesse um filho, o dedicaria ao serviço de Jeová e cumpriu sua palavra levando Samuel ao tabernáculo para servir. Depois disso, Jeová continuou mostrando bondade a Ana, dando-lhe mais 3 filhos e 2 filhas. Essa história mostra que Jeová escuta nossas orações sinceras, entende nossos sentimentos e sempre responde no momento certo. Break time
1.0 segundos. Vamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Break time, 1.0 segundos. Isso nos ensina que Jeová é um Deus amoroso, atencioso e que ouve as orações sinceras dos seus servos. Ele vê nossas dores e entende nossos sentimentos mais profundos, mesmo quando ninguém mais compreende. Jeová não ignorou as lágrimas de Ana. No tempo certo, respondeu à sua oração e transformou a tristeza dela em alegria. Também aprendemos que Jeová valoriza a fé, a paciência e a lealdade. Ele abençoa aqueles que o buscam com um coração sincero e confiam nele, mostrando que sempre podemos recorrer a ele em qualquer momento de aflição, com a certeza de que ele nos escuta e se importa conosco. Break time, 1.0 segundos. Próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Break time, igual a 1.0 segundos. Aprendemos com Ana que, quando enfrentamos tristeza ou dificuldades, devemos levar nossos sentimentos a Jeová em oração, com sinceridade e fé. Ela não deixou que a dor a afastasse de Deus. Pelo contrário, buscou o consolo nele, mostrando que a oração é uma forma poderosa de encontrar paz interior. Também aprendemos o valor de cumprir nossas promessas a Jeová. Ana mostrou lealdade e gratidão ao entregar Samuel para servir no tabernáculo, como havia prometido. Além disso, sua história nos ensina como a confiar no tempo de Jeová. Ele sempre ouve nossas orações e responde da melhor maneira e no momento certo. Se formos pacientes e mantivermos a fé, Jeová pode transformar nossa tristeza em alegria, assim como fez com Ana.